Opa! Cheguei perto demais? Bom, talvez, né? Ou só no estilo brasileiro. E aí, galera? Já se sentiu meio perdido com a super simpatia ou, digamos, flexibilidade com horários? Ou só com o jeito como as pessoas interagem aqui no Brasil? Você não é o único, o Brasil é incrível, mas com certeza suas particularidades culturais podem surpreender os estrangeiros, especialmente quem fala inglês. Eu sou Hugo Araújo do Keep Speaking Português e hoje a gente vai mergulhar no mundo fascinante e às vezes até confuso do choque cultural brasileiro. Vamos explorar 5 coisas comuns que geralmente surpreendem visitantes de países de língua inglesa, como Estados Unidos ou Reino Unido. E entender essas diferenças não é só uma curiosidade, não. É fundamental para você se sentir mais à vontade, para evitar mal-entendidos e para se conectar de verdade com a galera gente boa daqui do Brasil. Preparado para decodificar alguns segredos sociais dos brasileiros? Então bora lá. Primeiro ponto: cumprimentos. Em muitas culturas de língua inglesa, um aperto de mão, um simples hello é o padrão, principalmente quando você conhece alguém pela primeira vez. E no Brasil? Se prepare para mais proximidade. É muito comum para os brasileiros, mesmo ao conhecer alguém pela primeira vez, dependendo do contexto, claro, principalmente em situações informais, é fácil, é comum você cumprimentar com 2 beijinhos na bochecha. Geralmente, a mulher cumprimentando o homem ou mulher, e às vezes homens cumprimentando mulheres também que conhecem bem ou que têm uma certa intimidade, mesmo informal. Homem cumprimentando homem geralmente fica no aperto de mão mesmo, mas muitas vezes é mais caloroso, talvez com a mão no ombro, um abraço, um tapinha, especialmente se eles já se conhecem. Para quem fala inglês e está acostumado com mais espaço pessoal, isso pode parecer meio invasivo no começo, mas calma que isso é simplesmente um sinal de calor humano e simpatia. É o jeito brasileiro de se conectar. Então não tenha medo de retribuir, dentro do seu limite de conforto, claro, mas isso raramente tem alguma intenção romântica, é só amizade mesmo. E aqui vai uma dica rápida em relação ao número de beijinhos, que pode variar de região para região. Em São Paulo, por exemplo, é muitas vezes um beijinho só na bochecha. No Rio de Janeiro são 2, mas não esquenta muito a cabeça, só segue o que está todo mundo fazendo que você vai se dar bem. Segundo choque cultural: espaço pessoal. Isso está ligado aos cumprimentos também, é esse conceito de espaço pessoal. Geralmente os brasileiros ficam bem confortáveis perto uns dos outros, enquanto conversam. Já o pessoal dos Estados Unidos ou da Europa, do norte da Europa, por exemplo, precisa de um espaço maior numa conversa. Por exemplo, pode acontecer de você estar numa conversa e de repente dar um passo para trás para ganhar um pouco mais de espaço, mas o brasileiro vai, sem perceber, dar um passo para frente para diminuir essa distância de novo. Parece até uma dança. Você vai para trás, ele vai para frente. Você vai para trás, ele vai para frente. Calma, de novo, a intenção do brasileiro não é invadir o seu espaço, mas isso tem a ver com a cultura, que valoriza essa proximidade nas interações. E não é raro ter contato físico na conversa também, um toquinho no braço, um tapinha nas costas, mas geralmente isso tudo é só engajamento e simpatia. Leva um tempo para você se acostumar, mas veja isso como uma norma cultural diferente e não como uma invasão do seu espaço. Entender isso pode fazer a diferença para que as suas interações com os brasileiros seja mais natural e mais interessante. Ponto 3. Pontualidade. Ou a hora brasileira. O que é a hora brasileira? Isso é clássico. Enquanto a pontualidade é super valorizada em ambientes profissionais nos países de língua inglesa, o Brasil muitas vezes funciona num ritmo mais relaxado, especialmente em situações sociais. Se você for convidado, por exemplo, para uma festa ou um encontro casual na casa de alguém, marcado para as 8 da noite, se você chegar exatamente às 8, pode significar que você vai ser o primeiro convidado, talvez até mesmo antes do anfitrião. Chegar 15, 30, até 60 minutos atrasado para eventos sociais é completamente normal e entre 15 e 30 minutos é até esperado. O foco está mais no encontro do que no início rígido do horário.
Mas cuidado, essa flexibilidade não vale para tudo também, né? Para reuniões de negócios, por exemplo, consultas médicas ou eventos formais, chegar na hora ou só 5 minutos atrasado é o esperado. Embora atrasos maiores possam acontecer também. O segredo é o contexto. Se tiver dúvida, pergunte para um amigo brasileiro que horas o pessoal realmente espera que você chegue. Tipo, se marcarem às 8, pergunta, tá, mas que hora é realmente para eu chegar? Quarto choque cultural, comunicação, direta ou indireta? Essa pode ser complicada. Às vezes a comunicação brasileira pode parecer muito direta e às vezes ela também é muito indireta. Eu vou explicar. As pessoas podem comentar abertamente sobre sua aparência. Por exemplo, nossa, você emagreceu. O que em outras culturas isso é pessoal demais ou direto demais. Mas em outras situações, especialmente na hora de dizer não ou de dar notícia ruim, os brasileiros podem ser muito indiretos para evitar confronto, para evitar mal-entendidos ou parecer mal educados. Então, em vez de você ouvir um não, quer ir lá em casa essa sexta-feira? Você vai ouvir, vou ver. Talvez. Complicado, né? Depois eu te aviso. Isso muitas vezes significa não, mas de um jeito educado para os brasileiros. Os brasileiros priorizam a harmonia nas relações, então você tem que sempre ter essa leitura nas entrelinhas para entender quando é não, na verdade. Isso é uma habilidade que você só vai desenvolver com o tempo, então fique tranquilo, mas é bom saber disso. Quinto motivo de choque cultural: o mistério da lixeirinha do banheiro. Ai, meu Deus, ok. Essa pode parecer muito estranha, eu também não concordo, e pega muitos estrangeiros de surpresa essa lixeirinha do lado do vaso no banheiro. Em muitos países, você joga o papel higiênico na privada e dá descarga. No Brasil, por causa do sistema de encanamento, mesmo em muitos lugares novos, isso não é possível. Você não joga o papel na privada de jeito nenhum. Você precisa colocar o papel higiênico usado nessa lixeira que fica do lado do vaso. Esquecer isso pode te causar problemas graves, problemas desagradáveis e que vão cheirar mal. Parece esquisito para muitos estrangeiros, mas é uma parte crucial da etiqueta prática e você precisa lembrar a usar banheiros na casa dos seus amigos ou em restaurantes. Então lembre-se, papel na lixeira, não no vaso. Eu não concordo, prefiro no vaso também, mas fazer o quê? Bastante diferenças culturais, né? Vimos 5 choques culturais e vamos recapitular o que a gente viu. Primeiro, cumprimentos afetuosos. Esteja pronto para beijos e abraços com os brasileiros. Segundo, espaço pessoal próximo. Vocês vão ficar mais perto ao conversar. Terceiro, pontualidade flexível. A hora brasileira é real, especialmente ao convidar a combinar algo social. Quarto, não indireto. Aprenda a ler nas entrelinhas. E quinto e último, a lixeira no banheiro. Papel higiênico vai no lixo e não no vaso. E aí, qual desses te surpreendeu mais? Já passou por algum desses choques culturais quando visitou o Brasil? Eu quero ver as experiências de vocês no comentário. Então, compartilha e ajuda todo mundo a aprender. E aí, já passou por algum desses perrengues, né, no Brasil? Eu gostaria de ler a sua história aqui nos comentários. E se quiser saber o que é perrengue, olha nesse outro vídeo aqui. E compartilha esse vídeo com seus amigos para que quando eles visitarem o Brasil eles também saibam como se comportar. Navegar pela cultura brasileira pode ser incrível e se conhecer a cultura brasileira e melhorar o seu português é o seu objetivo, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no Keep Speaking Português para mais dicas, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e não se esqueça de conferir o nosso material exclusivo no Patreon. Apoie o nosso canal, o link está aqui na descrição. Valeu por me acompanhar hoje e lembre-se, pessoal, diferenças culturais não são esquisitas, não encare isso como uma invasão, são apenas diferenças. Abrace as diferenças no seu processo de aprendizado. Um grande abraço, até a próxima e não se esqueça, don't panic, keep speaking Portuguese.